Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode te assentar, pode pegar a sua Bíblia, Salmo de número 128. E nós queremos dar um título para esta mensagem: Construindo um lar, um cantinho do céu. Salmo de número 128 diz assim. Esse salmo é muito interessante porque ele dá uma receita fabulosa e ele diz o que a gente vai colher a partir do cumprimento daquilo que Deus manda a gente fazer. Então olha, como é feliz, e aí ele tem duas coisas aqui: quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Então ele está dizendo o seguinte: a felicidade chega, e aí vai chegar outras coisas, a partir de duas situações que aqui estão sendo apresentadas: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, andar nos seus caminhos. Precisamos conhecê-los para poder praticá-los, mas uma vez que tememos a Deus e andamos em obediência à sua palavra, o texto continua: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eles virão viçosos, com saúde. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Ele diz assim: que você possa ver os teus netos, que você possa ter uma vida com longevidade, que você possa viver bastante para poder experimentar esta graça de um lar que é para ser um cantinho do céu. Muito, muito significativo nós falarmos desse assunto, porque para muitos isto ainda é uma utopia, para muitos ainda isso é uma coisa surreal, e talvez o seja por causa do grau de dificuldade, talvez o seja porque de fato não é assim para qualquer um chegar lá e alcançar, sem um empenho em permanecer no temor ao Senhor e andando nos seus caminhos. Então, nesta noite, nós estamos aqui com a ideia de conseguir comunicar um pouquinho para você a respeito desta ideia de construir um lar, um cantinho do céu. E nós separamos 3 conselhos que vão aqui ser subdivididos, mas 3 conselhos para você poder guardar no seu coração e praticar com profundidade e intensidade na sua alma. O primeiro: queira viver um lar, um cantinho do céu. Queira viver um lar, um cantinho do céu. Mas se você olhar talvez para essa afirmação, você vai dizer: uau, como assim querer viver um lar do cantinho do céu? Todo mundo quer viver um lar, um cantinho do céu. É ou não é verdade? Então o que nós queremos dizer com querer viver um cantinho do céu? Sabe que todo gordinho quer ser magrinho, né? Amém, amém, amém. A dificuldade, no entanto, é que tem que abrir mão do sofá, tem que abrir mão do grande prato para comer no pires, tem que abrir mão de um conforto para poder ir para o exercício. E quando se pensa nas coisas que tem que se abrir mão, a gente pensa: eu acho que tá bom assim, sabe, eu acho muito legal aqueles abdômen sarados. Eu não, tá, gente? Eu não gosto. Graças a Deus, Senhor, conserva a visão dela, né? Mas eu fui para a academia e fiz abdominal, e fiz isso, e fiz aquilo, e puxei, olhei para ela igualzinha. Aí fui, trabalhei mais um pouco, eu olhei: parece que está dando resultado, ela está crescendo. Resultado, é tanto esforço para chegar lá, que eu cheguei à conclusão que eu não estou disposto a pagar todo o preço para poder ter aquilo que eu espero. Então, para você ter um lar, um cantinho do céu, saiba, dá trabalho. Diga para o teu vizinho: dá trabalho. Não é uma coisa que simplesmente eu amanheci e pronto, eu vou ter um lar, um cantinho do céu. Dá trabalho, exige empenho, exige dedicação, exige esmero, exige perseverança, existe continuidade, exige que você tenha posturas que vão sobreviver e ser sustentáveis no decorrer do tempo. Todos nós enfrentamos dentro de um lar desafios, mas se nós queremos chegar lá, nós não podemos em um determinado momento
botar o pé na jaca, chutar o pau da barraca, e de repente eu estava trabalhando até aqui, agora aqui deu, pronto, faz uma grande confusão e joga por água abaixo todo o seu empenho, o seu esforço para chegar lá. Então, primeira situação, você precisa querer ter um lar, um cantinho do céu, e isso não é uma coisa assim, simples, exige determinação, ok? Com base nessa disposição de querer fazer, vem um segundo conselho para todos nós: coloque a mão na massa, põe a mão na massa, porque sem pôr a mão na massa, só de boa vontade não se chega lá. E eu quero dizer, justamente nessa subdivisão aqui de pôr a mão na massa, que ter boas intenções é ótimo, mas não é tudo. Boas intenções, gente, são coisas significativas, mas elas não conseguem nos levar para muito longe. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente vê muita boa intenção. Não sei se você enxerga como eu. Às vezes eu vou para um casamento, e outrora, como é que eram os casamentos do pessoal das antigas aí, né? Tinha uma mesa comprida, pegava aqueles papéis de embrulhar carne, Supermercado. né? Rolava ali, colocava uns pãezinhos sobre a mesa, uma saladinha, e via lá os espetos correndo. Não era assim a festa? Você já chegou a imaginar o que é a festa hoje, gente? Hoje tem uma indústria de casamento muito interessante. Às vezes eu vejo os jovenzinhos, eles estão tão apaixonados, você vê tanta boa vontade deles, tanta intenção. Aí eu vou me casar, eu quero o melhor vestido, a melhor decoração, o melhor pre-wedding, o melhor não sei o que. Aí começa, agora já não basta isso, já tem que fazer lá umas lembrancinhas para mandar para os padrinhos, aí você já tem que fazer uma outra coisa, e é uma coisa, uma indústria exigindo. Graças a Deus que nós não somos Fomos dessa de outro época. tempo, né? Graças a Deus. A situação é tanta coisa, mas eu vejo jovens animados, porque para eles não é isso aqui que está contando. Para eles, sabe o que está contando? É a intenção de fazer o melhor, porque eu tenho intenção de fazer o meu casamento o melhor lugar do mundo, a minha família um cantinho do céu, e eu estou disposto a poder pagar o preço. Olha só, os pais quando começam a construir a sua família com os seus filhos, então é aquela expectativa, de repente veio a notícia, atrasou, vamos para o laboratório, é festa, e a gente faz festa, é aquela coisa, e começa a preparar o ninho, prepara o bercinho, escolhe o nome, como é que significa isso, como significa aquele outro, e vai, de repente a revelação do sexo, faz um bolo, faz um balão, faz, sei lá que mais vai se inventar, mas você vê a boa intenção atrás disso, você enxerga? Eu vejo alguns pais assim começando a escrever o nome do filho em todo lugar. Olha, motivo da minha vida, então coloca lá o nome dos filhos no carro, esse aqui está a bordo, aí coloca lá no aparrabar do caminhão, olha, esse aqui é o motivo de eu voltar, já coloca lá no Face, no Insta, tatua no braço, expressão de carinho para poder estar com os seus. Boa intenção, gente, quanta boa intenção. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Davi, como Davi era bem intencionado, ele teve os filhos, ele deu o nome para o filho, Adonias, aquele que pertence ao Senhor, Salomão, o amado do Senhor, Absalão, o pai da paz. Olha quanta boa intenção num pai para com os filhos. No entanto, Davi, com toda a sua boa intenção, foi omisso, e toda boa intenção que nós vemos hoje, ela só vai se mostrar realmente efetiva se transformar em ação. Então quando se volta da lua de mel, aí é que a gente vai descobrir como é que as coisas vão ser, como é que a gente vai pagar a conta daquele casamento que ficou. Sabe, quando os filhos nascem, então agora é a hora da gente mostrar como a gente quer fazer, como somos parceiros para poder conduzir essa nossa família, como vamos estar presentes nesse relacionamento, como nós vamos caminhar para além da minha boa vontade, para além da sua boa vontade, para nós construirmos uma coisa que vai para além de nós mesmos, um lar que seja um cantinho do céu, até o ponto em que essas nossas ações, ou boas intenções, se transformem em ações, no meio da prova, para que então, com boas ações, a gente consiga poder colher as coisas, já que é pôr a mão na massa. Como segundo ponto, eu quero ver contigo, cultive o valor de respeito e honra.
que é respeito? E o que é honra? Não sei se você lembra do seu avô. Quantos lembram do avô e da avó? A gente tinha um respeito tremendo. Se o vô falasse, estava falado. Por quê? Porque ele tinha conquistado o espaço dele. Ele tinha muita coisa construída. Eu lembro quando eu ia na casa do vô, ele levantava 4 horas da manhã para trabalhar. Ele tinha um padrão com a minha nona, diferenciado de trabalho. Então, quando ele falava alguma coisa, eu ouvia na hora. Eu tinha respeito por ele, por causa daquilo que ele tinha feito. Mas honra é algo que nós damos voluntariamente. E nós precisamos aprender a ter a cultura, não só do respeito, por causa daquilo que as pessoas construíram, mas também ter a honra, honrá-lo por aquilo que eles fizeram. E para nós cultivarmos dentro do nosso lar, questão de respeito e honra, nós precisamos ver lá em Gálatas 6:7, que diz assim: não se engane, o que o homem plantar, certamente colherá. Aquilo que tu planta, tu vai colher. Se tu planta amor, tu vai colher amor. Se tu planta briga, tu vai colher gritaria, briga, incêndio, confusão dentro da tua casa. Mas tudo que tu plantar, tu vai colher. E para isso, estabeleça um padrão a ser vivido dentro do seu lar. Brincadeiras que ferem a identidade devem ser evitadas. Ironia e escárnio não serão bons professores domésticos. Gritaria e xingamento, nem pensar. Não sei se você tem feito isso. Eu separei aqui algumas brincadeiras que são comuns a gente falar muitas vezes perto do outro. Ô seu gordinho, ô sua vara de cutucar estrela, ô seu grosso, ô sua anta. E em especial esse de anta, quando eu morava lá no Paraná, não agora, tá? Um dia o Nini olhou para mim e falou: sua anta. Eu descobri que ele era uma onça. Nada de anta aqui. Nada de anta. Mas é uma palavra. Então a gente vê que essas palavras não são boas amigas, não devem estar junto conosco. Ou também aquela que eu falava muito para minha filha Natasha: você vive no mundo da lua, guria. Desce de lá. Isso fere a identidade. Ou você vive fora da casinha mesmo. Quantos que falam isso? Isso não são brincadeiras que vão trazer um lar ajustado, um lar que traga respeito e honra. Ironias que são feitas. Fala mais alto. Lá da esquina ainda não se dá para ouvir. Eu tinha um primo que falava muita ironia. Quando ele chegava perto, ele dizia assim: bonita, hein? Nada de bonita aqui. Ele ironizava. Tem ironias que ferem, que machucam profundamente. É um peso morto mesmo. Não gasta nada, hein? Limpa esse vidro. Está um cúmulo de sujo. Quantas vezes? Falando coisas que não deve. Dizendo, mas é uma mala mesmo. Quantos já ouviram essa da mala? Mas é uma mala, tem que sempre estar empurrando. Ou gritarias. Eu tinha uma conhecida que chamava os filhos e conversava com os filhos, mas não era assim: fulano, vem cá. Era assim: Natasha Antonelli Guerque, corre aqui já. Não era eu, né? Eu estou usando o exemplo, tá? Que ela fazia. Falou o nome completo, complicou. Né? E quando falava o nome completo, muito pior. Né? Então ela gritava com os filhos. Adianta gritar? Não adianta. Vai resolver o problema? Não vai. Eu nunca esqueço de um dia que eu fui ao mercado com uma das minhas filhas, e quando eu cheguei lá no mercado, ela começou: eu quero isso, eu quero aquilo. E daí eu tinha uma regra: ó, quando a gente for ao mercado, você tem direito de 2 coisas você comprar, tá combinado? E ela comprou as 2 coisas e chegou num setor. O Nini vai ser o meu personagem, vai ser a fulana, né, a minha filha, que estava lá no mercado. E ela estava lá e gritando e chorando. Eu cheguei bem pertinho dela e falei assim: levanta daí que você vai ver a surra que você vai levar em casa. Virou um anjo. Precisa gritar? Não, não precisa gritar. Não precisa fazer isso. Sabe? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos honrarem. Não permitir que sejam jogados um contra o outro. Precisamos cuidar. Uma das coisas que acontece muito dentro dos lares, há uma diferença, querendo
diminuir o pai para exaltar a mãe. Eu nunca esqueço que eu vivi um período na adolescência das meninas em que havia uma certa competição da minha parte com o Nini. Eu queria que as meninas me achassem melhor que ele. Isso não é bom. Ela tentou, né, mas não teve jeito. Ai, que lindo. Então, o que acontece? Muitas vezes, na adolescência, nós precisamos ensinar os nossos filhos que não precisa haver essa competição. Não precisa chegar e dizer assim, olha, tu gosta mais do pai ou gosta mais da mãe? A criança não precisa ter que escolher. A criança pode gostar dos dois. Na adolescência, ela não precisa admirar só o pai e a mãe, em contrapartida, se achar menos ou fazer coisas para se achar mais. Isso não é necessário. Um pode complementar o outro, isso é fundamental. Valores são importantes. A Sara aqui está dando um testemunho nosso, de que havia essa situação de certa imaturidade, de como lidar. Então as nossas filhas nunca ficaram, você gosta mais do pai ou gosta mais da mãe. Era um assunto que estava no coração, e a gente conversava, dizia, querida, a gente não está concorrendo, vamos em frente. A partir do momento em que a gente alinhou os nossos faróis, as meninas tinham segurança em poder caminhar. Quando a coisa está bagunçada, gente, as crianças entendem que tem alguma coisa errada. A gente percebe quando chega e percebe que tem uma barreira, tem alguma coisa errada. Então são valores que precisam ser plantados para que a coisa possa pegar. Pôr a mão na massa é reconhecer valores e não abrir mão. Dentro de casa, esses são os valores. Respeito. Nós nunca deixamos as nossas filhas brigarem uma com a outra. Aqui não vai haver briga, é respeito. Vocês podem conversar, vocês podem discutir, mas nós não vamos aceitar isso. Escute uma frase: não reclame daquilo que você tolera. Eu vou repetir, não reclame daquilo que você tolera. Eu vi muitas pessoas tendo filhos junto conosco, e aí de repente o filho brigava com outro, e outro brigava com um. Você vai ver, quando o teu irmão crescer, ele vai brigar, aí ele vai te ganhar na luta e tal. Ela foi tolerando aquilo. Gente, quando cresce, o que fica? Fica bem com a profecia dela. A filha tem que ver o que vai acontecer, os irmãos se batendo, se tornando inimigos. Então, acerte valores, segundo a Bíblia, e mantenha esses valores, e não reclame daquilo que você tolera. Tem que deixar a coisa resolvida. E dentro da questão de honra, eu nunca esqueço que a minha mãe me ensinou muito isso. Meus pais são separados, a maioria sabe, desde a minha infância, e eu lembro muito bem, a minha mãe ensinou muito a honrar o meu pai. Meu pai vinha nos visitar uma vez por mês, mas quando meu pai estava para chegar em casa, a minha mãe dizia, olha, o pai está chegando, o pai está chegando. E quando o pai chegava no portão, eu lembro muito que eu saía correndo e ia receber ele lá. Eu dizia, pai, entra, eu vou lavar teus pés, pai, eu quero lavar teu carro, pai, eu quero estar contigo, pai, é tão bom que tu está aqui em casa. Muitas vezes a gente não tem lar funcional, muitos já são separados, mas a gente não precisa denegrir a imagem do outro, a gente pode continuar honrando ele, mesmo da forma que ele deve ser honrado, mesmo por ele continuar sendo meu pai. Minha mãe me ensinou isso, e eu ensinei, eu mantive isso, tendo um lar funcional, cultivei isso. E eu lembro muito bem que as meninas ainda pequenas, quando ouviam o barulho do carro, do pai chegando em casa, eu dizia, meninas, correm que o pai está chegando, porque o nosso lar deve ser um cantinho do céu, e para ter esse cantinho do céu, a gente tem que cultivar essa atmosfera. E o Nini chegava em casa, era festa, era alegria. Que legal ter o pai em casa. Eu chegava em casa, elas já estavam lá na porta da garagem, assim, já esperando que eu descesse do carro para abrir o braço, para elas poderem girar junto comigo. Era a nossa brincadeira, era aquilo que nós construímos. Você tem que construir o que é teu, mas aquelas pequenas coisas têm um efeito pedagógico, de ensinar, a alegria de poder receber, de você chegar no seu lar e você ter um refrigério na sua casa, você chegar no seu lar e ser um lugar prazeroso de estar, e não uma guerra. Mas isso não acontece, gente, sem mãos à obra, sem manter valores, sem manter respeito no todo, ok? Terceiro conselho, dentro de pôr mãos à obra, é personalize a lida com cada um na sua casa. É importante a gente entender
que as pessoas são diferentes. Com apenas uma exceção, o mundo é construído pelos outros. Com apenas uma exceção, que é você, o mundo inteirinho é feito pelos outros. Então aprenda a interagir com os outros da melhor maneira possível. Aprenda a interagir à luz de Deus, para você poder colher os resultados que você espera, são estas bem-aventuranças, que é um lar, um cantinho do céu. Sabe, meu pai morava no oeste de Santa Catarina e foi embora para o Paraná. A pessoa que comprou a terra deles ali era um homem, a sua esposa e 25 filhos da mesma mulher. 25 filhos. Não era um time de futebol de salão, era um campeonato de futebol de salão. Pensa, 25 filhos, você tem que lembrar o que cada um é o quê. Você vai lá estudar sobre temperamento, você vai estudar sobre linguagens de amor, você vai estudar sobre tanta coisa. Agora, 25 filhos para memorizar. Esse aqui memorizar o nome já começa. O Pedro, Tiago, João. Esse aqui é um sanguíneo, não, esse aqui é um colérico. Não, esse é o fleumático. É difícil. Mas eu acho que aqui nós não temos ninguém com mais de 10, né? O nosso bojo familiar hoje, aqui em Araranguá, é composto por 8 pessoas, 9 pessoas, né? 8 pessoas, eu, a Sara, a Esté, o Lucas, o João, a Nath, a Mariane e a Thaís e a Marlene. Nós somos em 9. Esse é o nosso bojo familiar. Não é tanto nome para eu ter que memorizar o que cada um é cada um e personalizar a lida. Deixa eu te dizer, você precisa se desenvolver e conhecer as coisas. Entenda de temperamento, entenda das 5 linguagens do amor. Nós vamos ter agora, dia 20 de junho, o curso 5 linguagens de amor. Se você não fez, venha fazer, venha aprender alguma coisa para investir na sua família, senão a coisa fica complicado. Mas o que acontece? Quando nós aprendemos, seja temperamento, seja linguagem de amor, nós temos que colocar em prática. E escute, a vida inteira a Sara teve que trabalhar muito dieta, e aí eu já sou especialista em dieta, e aprendi uma frase dos profissionais da área, e diziam assim: isso não é dieta, é reeducação alimentar. Em outras palavras, te acostuma, porque isso aí é para o resto da vida. É essa a ideia, sabe? A gente personalizar a lida está em a gente aprender e aplicar aquilo que a gente aprendeu o tempo inteiro. Não é dieta, é reeducação. Não é aprender e fazer agora enquanto eu aprendo, é fazer sempre. A Sara, a primeira linguagem de amor dela é palavras de afirmação. A minha, toque físico, da Esté, toque físico, e da Natasha, toque físico. Já deu para perceber que é bem intenso a pegação lá em casa, né? E aí, o que acontece? Nós estávamos conversando num determinado momento, e eu tinha dado um toque para a Nath, para ela poder ser assim mais carinhosa com a Sara, no momento que a Sara estava precisando de uma atenção. Então eu falei: olha, vai lá, dá um carinho para tua mãe. E aí ela foi expressar o amor, lembra, palavras de afirmação. Ela foi expressar o amor dela para a mãe. Ah, mãe, você é tão linda. Mãe, amo você. Faltou vocabulário. E eu sou querida, simpática, amorosa. Aí a gente brincou porque faltou vocabulário, porque não era o natural. Então é assim, se não é o natural, vai aprender. Por quê? Porque vale a pena. Se tem um lugar que vale a pena você praticar estas coisas, é dentro da sua casa. Sabe, lá em casa eu sou um colmel, com um sanzinho junto ali. A Sara é uma sancol, uma sanguínea com colérico. A Esté, cadê? Tá lá dando aulinha, né? Hoje é dia das mães, ela foi premiada por não ter filho, tá lá, né? Ela também é uma sancol. E a Nath nasceu mel-flê. Então, quando eu lidava com a Sara, quando eu ligava com a Esté, eu sempre tive que lidar com 2 sanguíneas com colérico. E o que diz a lida do sanguíneo com o colérico? É assim, você fica esperto, senão elas te montam, né? Eu lembro da Estézinha, quando vinha falar comigo, ela já erguia o dedinho, né? Eu dizia, baixa o dedo. Até hoje, se você fizer assim para ela, baixa o dedo,
sobe o sangue, né? Baixa o dedo. Eu dominei, eu era firme com ela, sempre fui firme com a Sara. E não confunda, gente, firmeza com grosseria, por favor, uma coisa é totalmente diferente. Eu apenas expressava a coisa, não, é daqui até aqui, e a gente vai se organizando. E nesse processo, eu comecei a perceber que a Nath começou a ficar ofendida comigo. A Nath via a maneira como eu lidava com a mãe dela e com a irmã, e ela se sentia ofendida. Eu percebi que tinha uma coisa diferente, começou a haver uma separação, uma barreira entre nós, ela pequenina. E aí um dia eu cheguei e falei, filha, o que está acontecendo? Você está meio arredia. Sempre prestamos muita atenção aos nossos filhos, muito. O que está acontecendo? Ah, não é nada, pai. Não, tem alguma coisa, o que está? E a gente foi ali para um lado, para o outro, até que um dia ela disse assim, pai, eu não gosto do jeito que você lida comigo. E aí eu fui conversando com ela e descobri que não era necessariamente com ela, era o modo como eu lidava com a mãe dela e com a irmã. Aí eu falei para ela, filha, a tua mãe e a tua irmã são diferentes de você. O pai lida com elas do jeito que elas precisam, do jeito que elas gostam. Mas veja, o pai nunca lidou com você desse jeito. Quem é melancólico, você precisa ser jeitoso, tira toda ameaça, não seja profundamente direto, vá falando as coisas com mais delicadeza, como disse semana passada a pastora Denise e o pastor Jonathan, não diga que você está gordo, diga, olha, essa roupa encolheu. Aprenda a falar as mesmas coisas de um jeitinho diferente. E aí eu falei, filha, o pai sempre foi cuidadoso e tal, e conforme eu fui falando com ela, o olho dela foi abrindo, uma expressão de assustar, de dizer, é verdade. E ela percebeu que eu lidava com ela com muito mais carinho do que ela percebia eu lidando com a mãe e com a irmã. A ponto, gente, de um determinado momento, ela chegar, chamar Esté de lado e perguntar, mana, como é que é o pai lidando com você? E isso não te incomoda? E aí Esté falou, não me incomoda, para mim está de boa, sabe? E ela entendeu que a coisa é diferente. Só que assim, muitas vezes, nós queremos agir a partir de nós. Então, se eu sou um colérico, eu saio amassando todo mundo. Gente, Deus nos fez de jeitos diferentes, mas não nos dá o direito de nós sermos grosseiros com ninguém, ok? Principalmente dentro de casa. Então, personalize a lida, aprenda, vai lá, estude o que tem para estudar. Falei de algumas coisas aqui, mas tem tanta coisa para você poder construir, para você poder chegar dentro do seu lar e aplicar. E isso vai dar a você a condição de experimentar e colher a bênção necessária. E também não negligencie os papéis, cada um tem um papel dentro do lar. O papel do pai é um, o papel da mãe é outro. Também tem a questão de hoje casais separados, então a mãe acaba sendo mãe e pai, ou o pai acaba sendo pai e mãe. Mas eu vou falar a grosso modo, então papéis bem definidos, não terciarize a parte que lhe cabe. Papéis do pai, primeiramente, gente, protetor, provedor e aquele que dá uma linha de disciplina para dentro do lar. Eu acho isso imprescindível. Quando nós pensamos num pai, ele é aquele que deve proteger, aquele que vem para ser o porto seguro, aquele que você vai poder chegar junto e que ele sempre vai te socorrer. E isso me faz lembrar muito esses tempos atrás, já há algum tempo atrás, nós fomos num canil lá em Foz, e quando a gente chegou lá no canil, infelizmente um cão se soltou, boxe se soltou, e estava eu e as meninas, eu corri rapidinho atrás do Nini, e as meninas eu coloquei atrás dele, e foi muito interessante, porque... Nessa mesmo dia, foi junto conosco uma prima da Sara e o namorado. Então, quando a gente entrou naquela chácara e o cachorro saiu da baia, e era um lugar de adestramento de cães, então você nunca sabe se o cachorro é brabo ou não, e o cachorro veio para o nosso lado, eu já fiz assim, a Sara já correu de baixo, já trouxe as crianças para debaixo, e aí o namorado da minha prima já correu e fez assim atrás dela.
E nós olhamos esse negócio, não vai dar certo, né? Tanto que não deu certo, né? não deu certo. Então, o pai tem um papel importante de proteger o lar. O pai tem um papel importante de ser o provedor. Antigamente, amados, nós podíamos contar que a mulher ficasse em casa e o salário do marido é que mantinha a casa toda. Mas atualmente não é assim. Nós sabemos que o homem e a mulher precisam trabalhar juntos para ter o mantimento, para conseguir conquistar os alvos. E a gente sabe que os dois vão trabalhar junto, mas a responsabilidade deve ser do homem. Ele é o provedor do lar. Tá? Claro que lares que o marido não tem mais esposa ou não tem mais esposa é uma questão diferente, mas aquele que é o responsável do lar vai ser o provedor. Quando eu falo a respeito de provedor, mulheres, eu acho imprescindível você entender uma coisa: a responsabilidade é do homem. Eu trabalho, graças a Deus. A mulher foi feita, graças a Deus, para conquistar. Atualmente pode conquistar, pode ter seu espaço, pode ir além, pode ser uma pessoa muito capaz, mas ela não precisa carregar a responsabilidade de prover as coisas dentro do lar. Isso é papel do homem, foi Deus que fez isso. E a questão, pode falar? Não é a questão de ficar carregando pesos no seu coração. Estamos num tempo, gente, em que às vezes a mulher consegue um emprego e o marido está fora do emprego. Isso são situações pontuais que precisam ser administradas, precisam ser geridas. Mas a responsabilidade, hoje, em última instância, quem tem que manter essa minha casa, sou eu que vou estar aqui. A Sara trabalha, ela pega o salário dela, ela passa para mim, para que eu organize as coisas. Ela não quer ficar com a pressão, será que vai fechar no fecha-rosca da coisa, vai sobrar alguma coisa, vai faltar alguma coisa? É uma situação de aliviar pressões apenas, ok? E a questão da disciplina, que eu acho indispensável falar para ti nesta noite. Disciplina tem que ser uma coisa muito clara. O pai tem que dar o direcionamento daquilo que vai ser dentro da casa, e a mãe vai andar junto com ele. Não é um fala uma coisa e o outro fala outra. Acontece muito isso na infância. O que acontece? A mulher está lá limpando às vezes a cozinha, e a criança vem pequenininha e começa a querer mexer, e o pai chega na cozinha e diz: não mexe. Foi dado uma linha, um direcionamento. O pai sai, vai, passa os dias, a mãe pega e diz assim: pode mexer, porque está cansada que a criança está brincando e está chorando e não para quieta. Deixa a criança abrir e mexer dentro das panelas, mexer em tudo. Desautorizou o pai. Sabe o que vai acontecer? Essa criança vai aprender que sempre quando ela pedir algo para o pai vai responder uma coisa, e quando pedir para a mãe vai responder outra. A gente precisa ensinar desde pequeno. O pepino se desentorta enquanto ele é pequeno, depois de grande não adianta mais. Então, quando chega na adolescência, ele já sabe quando ele precisa procurar o pai ou quando precisa procurar a mãe. Lá em casa foi assim: nós ditamos o comportamento, nós deixamos clara a regra, e elas andavam conforme nós pedimos para que elas andassem. Essa situação de poder ter os papéis claros ali e sem haver uma ingerência nesse processo de gestão. Gente, isso não acontece só na criança e na adolescência. Hoje a gente vê pais que já casaram os filhos, e os filhos já têm as suas famílias, mas continua um certo problema de dependência financeira. Então, pedir para o pai eu não levo, mas se eu pedir para a mãe eu consigo. Aquela coisa de continua aquela mesma semente sendo plantada. E aqui vale o detalhe de dizer o seguinte, gente: papéis definidos é que marido tem papel de marido, mulher tem papel de mulher, vamos lá, cumpram com isso. Pais têm papel de pais, e filhos têm papel de filhos. Os pais, nós não estamos falando para a gente ser simplesmente assim, o coração. Pais têm que colocar limites. A ausência de limites gera confusão, gente. Quando os papéis não são cumpridos, a gente acaba criando umas feras dentro de casa. Eu escuto algumas pessoas dizendo: o filho do outro é tranquilo, mas você precisa ver o meu. O meu, é uma fera. Pensa criança difícil, pensa uma coisa complicada. Assim, pai tem papel de pai. Não adianta a gente ficar criticando ou apontando o dedo. E escute, não cuspa para cima, não fica falando dos outros, mas assuma a responsabilidade para fazer a diferença. Na família é assim,
Não reclame daquilo que você tolera. De repente você deixa os filhos tomarem uma situação, depois você vai ter problema, e você escuta aquela situação assim dos pais dizendo: meus filhos nunca me visitam, quando está velhinho, meus filhos nem dão bola para mim, meus filhos brigam por causa da herança. Então, primeiro, não deixa herança, né? Acaba as brigas, ou então, ocupe o papel e não permita essas coisas. Questão de herança, já deixa eu dar uma dica, resolva antes, deixa tudo claro, tá? Não deixa a coisa para os filhos resolverem, resolva antes, seja responsável. O pai então é o provedor, o protetor, o que traz disciplina, e a mãe é aquela que deve trazer direção clara para o dia a dia, saber a necessidade de cada filho, saber das atividades interessantes dos filhos, saber o que está acontecendo dentro e fora de casa, ser a melhor amiga dos seus filhos. Eu fui a melhor amiga das minhas filhas, e nós conseguimos sim, como mães, isto, e precisamos influenciar, mais do que palavras, é com as nossas atitudes. Lá em casa, a gente não precisou nunca dizer: filha, você precisa dobrar o joelho e ficar orando. Elas viam nós fazermos isso, era natural chegar e pegar as pequenininhas orando, ou de mãozinha levantada. Os pais ensinam pelo seu comportamento. Vale a pena aqui os nossos parabéns às mães, e dizer o papel importante que você ocupa dentro de um lar. A mãe tem o poder de destruir uma família, mas tem o poder de construir. Pastor, mas o homem também. Mas não tenha dúvida que o impacto da mãe dentro de lar, dentro de uma casa, dentro de uma família, ele é muito maior. Por isso que mãe é tão querida por todo lugar. Então, mulher, sabedoria é o que sempre Deus coloca quando vai falar para respeito da mulher, porque sabe da graça e da amplitude do alcance, da atitude de uma mulher quando ela é sábia. Então, papéis definidos. Parabéns, mulheres, por todo o empenho, por todo o trabalho, por tudo que vocês têm feito, por cada um dos seus. Às vezes um trabalho quieto, às vezes um trabalho que ninguém enxerga. Quantas vezes eu chegava em casa, às vezes via a Sara meio frustrada, porque você limpa a casa para ela desarrumar, você ensina os filhos e os filhos aprontam, aí você faz tudo, o teu plano não deu certo, porque a Sara estava saindo, a criança foi bater o pé, barrado, já vai ter que trocar toda a roupa. Aquela luta de mãe, sem tantas outras coisas de ficar acordado, sem tantas outras coisas de suportar pressão, sem tantas outras coisas de estar presente em escola, em médico e em tudo mais. Parabéns, os filhos sabem reconhecer, mas saiba que tudo que você faz, do céu vem a recompensa. E ser boas mães, não tenha dúvida que tem recompensa no céu. Parabéns para vocês, amém? Tenha a sua família como prioridade. Estamos vivendo um tempo, gente, de muitas atividades, de muita exigência. O trabalho, você tem que correr, de repente o trabalho já não dá mais, você vai procurar outro trabalho, a demanda é muito grande, o que você antes fazia em 8 horas de trabalho, agora você tem que ficar 10, 11 horas trabalhando para conseguir a mesma coisa, e aquela pressão, e muitas vezes as pessoas estão trocando as prioridades. Vou refazer a frase: por não reconhecer as prioridades, acabam priorizando aquilo que se apresenta como uma situação emergencial. Então, muita atenção para o trabalho, negligenciando família. E às vezes está tão cansado, que aí em segunda prioridade é descansar, é relaxar, ao invés de estar ocupando com a sua família. Aí tem uma outra situação que é uma armadilha, que são os amigos, que é uma vida social. Gente, os amigos dizem: vamos lá em casa. Você está dentro de casa, você está cansado, você diz assim: não, querida, hoje eu quero ficar aqui. Mas tu está lá com um colega, ele te convida, às vezes você se sente pressionado, tá bem, eu vou. Então eu acabo tirando o meu tempo para estar fora, do que o meu tempo para estar dentro. Nós temos que ter prioridades claras em todas as coisas, gente. Primeira prioridade, Deus, sobre todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Deus é prioridade número 1. Segunda prioridade, deixa eu voltar um pouquinho na primeira. Primeira prioridade é Deus, mas isso se mostra na maneira como você busca Deus.
Então a maneira como você ora, a maneira como você lê a sua Bíblia, a maneira como você vem ao culto, a maneira como você leva a sério as coisas da igreja, isso fala o quanto do seu amor para com Deus também. Não estamos falando de programações propriamente dito, mas estamos falando que o nosso amor a Deus é refletido pelas nossas ações, quando nós estamos buscando a Ele ou falando dEle, ok? Então, Deus primeiro lugar. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, sociedade. Você tem responsabilidade com todos eles, mas quando você não consegue fazer tudo, a vida é aí um malabares, você tem que jogar uma bolinha para cima e outra bolinha, de repente tem que deixar, abandonar uma. O que você vai abandonar? Não abandone Deus e não abandone a sua casa. Tenha um lar, um cantinho do céu, significa priorizar. Eu respeito todas as profissões e tem lugar para todas elas, amém? Então você vai me dar graça no que eu vou te falar, porque é o meu testemunho, é a minha história com a Sara. Nós construímos a nossa vida financeira basicamente no ramo de transportes. Nós tínhamos uma empresa de transportes com vários caminhões e trabalhávamos nesse sentido. Eu trabalhava com a gestão desses transportes, mas não trabalhava na boleia, não ia ser motorista. E eu disse para a Sara, quando a gente casou, falei, uma coisa eu vou te prometer. O dia que eu tiver que ir para cima da boleia de um caminhão, tiver que ir atrás de um volante para dirigir para o Brasil afora, eu vendo o caminhão e vou fazer outra coisa, porque eu quero priorizar você. Essa foi uma promessa que eu fiz para ela, por um mundo que eu conhecia dos meus tios e de tudo mais, que caminhavam dentro do transporte. Tem gente que consegue trabalhar bem e vai na bênção, amém? Mas eu quero dizer, se o trabalho complica o seu relacionamento dentro de casa, troque de trabalho. Nós tínhamos um casal que ele trabalhava toda madrugada, e ela durante todo o dia. Eles se encontravam 2 horas por dia, na hora que ele estava saindo, era a hora que ela estava chegando. Eram 2 horas por dia que estavam ali. 2 toques, começou a aparecer um Ricardão no trabalho e uma Maria Madalena também lá, sabe? A situação é, o casamento foi negligenciado por causa do trabalho. Ah, pastor, mas se não trabalha, o que vai ser? Olha, se tiver que fazer esse trabalho por enquanto, faça. Todo trabalho dignifica o homem, mas já comece a orar e buscar Deus, e Deus me prepara um trabalho onde eu possa manter a minha atenção com a minha família, e isso vai abençoar. Então, coloque as prioridades no lugar, não fique você tendo prioridade com você mesmo, deixando a sua família. Escolha sempre o melhor dos teus, e quando você planta, gente, você colhe. Eu sempre tive terra boa lá em casa, eu plantava, e como eu plantava, eu colhia. O que a Sara planta, ela colhe, porque isso é o que diz a Bíblia, não se engane o homem, o que ele plantar, certamente ele colherá. Eu me sinto prioridade lá em casa. Quando eu chego em casa, eu me sinto como sendo a pessoa mais importante e mais esperada. Eu vou te contar, eu amo estar em casa, porque isso, para mim, fala muito. Quando a Sara sai, corre, vem, ela chega em casa, ela sabe que ela é amada quando ela chega, e essa é uma atmosfera, um valor que a gente tem que cultivar, pondo a mão na massa. E para ter esse lar, um cantinho do céu, você precisa fazer do seu lar um trono para Deus. Sabe, essa semana eu estava pregando no presídio para 300 mulheres, e eu dizia para elas, e vou dizer para ti nesta noite, não importa aonde você está vivendo, o que importa é se Deus está vivendo dentro do seu coração, dentro da sua casa. Se Deus está vivendo dentro primeiro da tua casa interior e depois dentro da tua casa exterior. Você precisa fazer um trono para o Senhor. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade aqui na lida, muitas e muitas vezes. Nós fizemos 28 anos de casado. Tenho certeza que tem gente aqui que tem muito mais que isso. Mas todos esses anos nos mostram que nós precisamos nos dedicar muitas vezes, e muitas vezes tivemos que engolir muito sapo e beber muita lagoa junto também, para conseguir conviver, porque é normal viver 2 juntos. Não é fácil. Você muitas vezes tem dificuldade com você mesmo. Quantas vezes eu digo assim, dá vontade de me desquitar de mim mesmo, mas não tem jeito. Não dá vontade às vezes? Nem a gente não se aguenta com a gente mesmo. E neste momento é o momento que nós precisamos, como eu disse para aquelas mulheres, você precisa se encontrar com Deus, ter um encontro genuíno com o
Senhor, um encontro que marque a tua história tão profundamente que Ele venha ser dono do teu coração por completo, porque no momento em que Ele for Senhor do teu trono, Ele vai ser Senhor do teu lar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai fazer com que o seu lar se torne um cantinho do céu, sim, porque quando você for enfrentar os problemas, você não conseguir se acertar, você vai diante do trono de Deus e você vai dizer: Deus, tem coisas que eu estou fazendo errada e tem coisas que Ele não tem como resolver com Ele. Senhor, muda o coração dele, ou se não, Senhor, a começar em mim, quebra coração. E nesta noite eu quero orar contigo. Fique de pé, meu amado, clamando que Deus venha fazer do seu lar um trono. Clame ao Senhor nesta noite. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, diga para o Senhor: Senhor, eu quero que o meu lar se torne um trono para ti. Senhor, a começar em mim, faz da minha casa, Senhor, a tua casa. Quantos aqui estão enfrentando lutas no casamento, lutas no lar? Precisam do sobrenatural de Deus, precisa que Deus se manifeste lá na sua casa. Para isso é necessário dizer: Deus, vem morar aqui na minha casa, vem tomar o trono do meu coração, Senhor, vem tomar o trono da minha vida. Talvez tu não suporte mais, talvez tem coisas interiormente que tu não aguenta mais com o teu cônjuge ou com teus filhos. Entrega para o Senhor nesta noite. Talvez tem coisas que você diga assim: eu não consigo superar, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo. Clame para o Senhor, há uma unção que é liberada da parte de Deus, para que nós possamos viver bem. Clame para o Senhor nesta noite, de uma forma especial, dizendo: Senhor, eu quero te entregar a minha casa, Senhor, eu quero te entregar os meus filhos, eu quero te entregar meu casamento, eu quero entregar toda essa dor, tudo isso que é tão forte, eu quero entregar para ti, Deus. E eu quero te convidar a tomar o trono do meu coração. Não tem mais jeito para você? Você diz: não tem mais jeito? Diga para Deus nesta hora, como muitas vezes eu digo: Senhor, eu não sei resolver, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu entrego no teu trono e te dou o trono do meu coração para ser a tua casa favorita. Faz, Jesus, hoje em mim. Fala com o Senhor nesta hora. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Vai entregando, vai falando para o Senhor, vai se esvaziando de ti mesmo, vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, essa noite é uma noite marcada, essas 2 semanas são semanas marcadas para eu ter um lar, um cantinho do céu, mas eu preciso de ti, Senhor. Eu quero me render diante da tua presença, eu quero te pedir, Senhor, vem reinar. Senhor, eu quero me entregar. Chora aquele choro que está tão guardado, entrega a dor daquele filho tão rebelde. Fala para o Senhor que tu precisa dele para continuar vivendo nesse casamento. Fala para o Senhor: eu preciso, Senhor. Vem, Senhor, vem fazer a diferença. Vem, Senhor, eu não consigo como mulher mudar o meu marido. Vem mudar ele, Senhor. Senhor, eu não consigo me mudar. Vem me mudar, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso que tu se faça real, Senhor, na minha casa. Vem mudar a minha história, Senhor. Eu quero viver um lar no cantinho do céu. Eu preciso do teu sobrenatural. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Existem coisas que nós não conseguimos resolver,
Estamos falando de um lar, um cantinho do céu, e construir, nós temos que querer isso, temos que pôr a mão na massa, e precisamos de Deus nesse negócio. Tantas construções familiares diferentes, tantos desafios diferentes, tão diferentes como somos diferentes, e a nós não cabe ficar julgando ou apontando o dedo para A, para B ou para C. A nós cabe a disposição de dizer: Deus, eu quero construir, eu quero isso na minha casa, eu estou aqui, Senhor, eu quero pôr a mão na massa, eu quero fazer. Só que sem Deus, por melhor que você faça, você não vai chegar lá. Então Deus precisa estar na sua vida absolutamente. Mas sabe, você pode ter Deus na sua vida e ainda assim não estar construindo, não estar tão desejoso assim para poder ter um lar, um cantinho do céu, e nem ter disposição para pôr a mão na massa. Está mais interessado em fazer alguma coisa quando tem vontade, mas não nesse processo de constância do todo dia. Sabe, o Deus que faz o milagre, Ele está aqui. Eu te digo que Deus pode fazer da tua casa um cantinho do céu. Isso não é utopia, isso é realidade. Agora, isso não significa que não vão haver lá lutas, não vão haver situações a serem resolvidas, mas o fato é que a vontade do Senhor será feita naquele lugar, e isso faz com que os corações se encontrem. Mas tudo começa com a primeira pergunta. E eu, antes de orar por você, eu quero desafiar você a fazer uma escolha, e eu queria que você pudesse ficar bem à vontade para não responder se você não quiser. Mas eu quero desafiar você. Se você está desejoso de dizer assim: eu quero fazer da minha casa um cantinho do céu, eu quero lutar, eu quero entrar nessa corrida, eu quero entrar nesse jogo para poder, no final, poder colher toda a bênção que Deus tem para nós. Deixa eu te dizer, você vai ter que engolir sapo. Deixa eu te dizer, você vai ter que, muitas situações você vai ter que aprender a perdoar. Muitas situações você vai ter que aprender a não estar com as coisas no controle. Tem muita coisa para você aprender que você vai aprender na vida. Mas deixa eu te dizer, começa com uma escolha. Você quer viver lá no cantinho do céu? Aí onde você estiver, levanta o teu braço, que é por você que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu olha para estas pessoas que levantam suas mãos como uma atitude, dizer: Deus, que querem viver um lar, um cantinho do céu, que estão dispostos, Senhor, em pagarem o preço para poderem ter na sua casa aquilo que Tu tens nos prometido na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, a parte que lhes cabe, Senhor, é desejar ardentemente pôr a mão na massa, mas a parte que cabe a Ti, Deus, é fazer um milagre. Vem em socorro deles, Senhor, vem capacitá-los a cada momento, vem trazer discernimento a cada momento, Senhor. Vem, Deus, fazer milagres, ó Deus, no meio dos relacionamentos. Pai, as pessoas têm livre-arbítrio, às vezes o marido quer, a mulher não quer, mas Tu és o Deus poderoso que pode fazer o milagre, porque que nós precisamos. Mas toma estas vidas agora, Deus, Senhor, e sela com elas este pacto que elas fazem contigo. Esteja junto, Senhor, tomando-as, Deus, pelas mãos que são erguidas, Deus, agora, e escreve, Senhor, uma nova história a ser construída nos lares dessa cidade de Araranguá, nos lares do Vale do Amesque. Senhor, em nome do Senhor Jesus, faz o Teu milagre, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós deixamos para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Aleluia! Ele é o Rei do nosso lar.